Como é que eu ensino semiótica a uma pessoa a perceber que está acontecendo meta-análise 101? Bom, semiótica, você tem que mostrar que características semelhantes tendem a relacionar com efeitos semelhantes. Então, tipo, e a semiótica tende a simplificar e a demonstrar essas características no nível mais básico. Então, por exemplo, não importa se a pessoa se a empresa ou o que for mudou de nome, sendo que as características daquela empresa, daquela propaganda, do que você está tentando demonstrar na arte, tem a mesma conclusão lógica, tem a mesma conclusão aplicada. Então, tipo, quando você está falando, por exemplo, de semiótica em uma propaganda, por exemplo, em um cinema, em um filme, em uma série, você tem que demonstrar que características semelhantes durante uma arte visual, tendem a demonstrar conceitos semelhantes de aplicação. Então, por exemplo, quando tem a demonstrar conceitos semelhantes, você tende a demonstrar mais profundamente do que isso, tropes semelhantes, às vezes, nem sempre condicionais. Então, por exemplo, se tem, por exemplo, uma questão muito da semiótica em séries, por exemplo, é a presença da arma, em como se usa a arma. Muitas pessoas não entendem, mas muita série ensina pessoas a usar armas. Nos Estados Unidos, principalmente, séries ensinam pessoas a usar armas. Tanto é que muitas vezes ensinam a usar armas erradas. O que você acha do decrescimento, The Growth? Eu acho que a nossa única linha para sobreviver à catástrofe climática é o decrescimento. Eu acho que a nossa única linha para sobreviver à catástrofe climática é o decrescimento nessa linha. Porque se nós não causarmos um decrescimento real, a gente vai apanhar muito na catástrofe climática. O que é o decrescimento, para quem não sabe? O decrescimento é uma teoria política na qual as pessoas se aplicam através de coisas que são construídas já. Você diminui o crescimento político, você diminui o crescimento econômico, você diminui o crescimento industrial. Você não cresce mais industrialmente do que já cresceu e você não precisa mais desse crescimento. Então, por exemplo, o decrescimento, ter menos... Não é isso. Não é sobre ter menos crianças, não é isso. Isso aí é outra coisa, isso aí é antinatalismo e antinatalismo sou totalmente contra, não é isso. Decrescimento é uma teoria econômica. É sobre ter menos indústria, criar menos coisas, ter menos produção e produzir coisas que duram mais, por mais tempo e que podem ser reparadas mais facilmente. Então, tipo, não é sobre população, mas é sobre economia. É sobre, sim, é diminuir o PIB em vez de crescer. É diminuir a produção, diminuir a relação popular, diminuir a relação popular em questão a coisas como destruição de matas, você produz menos coisas, no geral. Pelo que apresentado na gringa, não tem mais como conter ou retroceder a questão climática. Assim... Dan, mais ou menos. É possível você retroceder a questão climática, mas não num tempo de vida humano. Se a gente começar a parar agora, a destruição vai vir uma destruição, isso é verdade. O clima tá vindo pra fuder com todo mundo. Isso é verdade. Só que a questão climática está desenvolvendo de uma forma que ela é gradual. Ela não é tipo, a gente não chegou num ponto onde não tem mais retorno. Existe salvação ainda, existe esperança, gente. Isso é importante falar da questão climática, que existe esperança. Existe forma da gente lutar ainda, existe esperança. Se a gente começar agora a decrescer, se a gente começar agora a diminuir a economia, se a gente começar agora a diminuir o industrialismo pesado, se a gente começar agora a fazer tudo isso, a gente consegue. Existe esperança. Não vai vir uma destruição infinita, indestrutível, inacabada. Não é isso que vai acontecer. E assim... a gente não pode nos prender, já tá tudo perdido, porque não tá. Existe esperança, existe... Só que o capitalismo não vai nos oferecer nenhuma solução. Não tem tecnologia que vai salvar o mundo. A tecnologia não existe. Não existe tecnologia que vai salvar o mundo. Não tem uma linha tecnológica. Não existe isso. Nós precisamos mudar o nosso sistema econômico. E o nosso sistema econômico precisa ser baseado em uma forma de decrescimento econômico. Ou nós não vamos conseguir lidar com as consequências do aquecimento global. Só que as consequências do aquecimento global vão em si mesmo nos forçar, quer nós queiramos ou não, quer nós desejemos ou não, a mudar nosso sistema econômico. Porque não dá, o nosso sistema econômico é insustentável, invariavelmente insustentável. Sim,
Sim, a gente tem como fazer. Mas as espécies que foram extintas não vão ser desextintas. Nós vamos ter um tempo onde o mundo vai ter que se recuperar. Mas existe esperança, só que não no nosso sistema econômico. O capitalismo é incapaz de lidar com o aquecimento global. Então F Dodô, sim, F Dodô. F Dodô, sim, sim. Triste. Eu sei que é triste, mas é F Dodô. Flávio, é possível promover a necessidade do planeta inteiro diminuindo a produção do planeta? Sim, é possível. É totalmente possível você prover para o planeta diminuindo a produção. Um amigo me disse que as catástrofes e doenças servem para diminuir a população global. Que porra de darwinismo social é esse? Isso é darwinismo social. Isso é darwinismo social puro. Que merda é essa? Tipo, isso é eugenismo também, tá? Isso é uma forma de eugenia, tá? Tô nem zoando, isso é eugenia. O que acho do movimento Solar Punk? O movimento Solar Punk é um movimento de imaginação do futuro. Eu acho interessante o movimento Solar Punk em como você constrói a estética pro futuro. Porque assim, quer nós queiramos ou não, nesse sentido, a estética é necessária para nós imaginarmos o futuro. E eu falo isso sinceramente. Ter uma estética é necessário para imaginar o futuro. Para a gente poder imaginar o que existe. Para a gente poder imaginar como é que nós vamos fazer. Como é que nós vamos construir. Como é que nós podemos fazer as coisas. E é por isso que eu falo, a estética do futuro é imaginada pelo Solarpunk de uma forma muito boa. O Solarpunk também é sobre construir coisas em um nível de pessoal e comunal. Porque nós temos muitas questões de produção, de como nós produzimos, mas também de como nós construímos. Nós construímos cidades de uma forma. Nós construímos cidades, organizações de formas específicas. Nós construímos tudo de uma forma. Nós construímos ruas, nós construímos... E isso influencia em como nós pensamos e como nós agimos, tá? Então não é só uma questão de... o que nós vamos fazer, mas é uma questão de como nós podemos fazer. Mas o que eu acho do pós-apocalipse? Eu acho o pós-apocalipse uma falta de imaginação muito grande. Porque o pós-apocalipse se constrói na perda de esperança das pessoas. O pós-apocalipse só existe por causa da falta de esperança. O pós-apocalipse é uma forma derrotista de se ver o mundo. É uma forma derrotista de se construir o mundo. É uma forma derrotista de se entender o mundo. Porque você está assumindo que o apocalipse é inevitável. Que o apocalipse é uma forma infinita de construção. Você está assumindo isso. Eu não gosto disso. Mas o aumento de obras pós-apocalípticas indica uma coisa. Que as pessoas estão vendo questões do mundo como a guerra, como a fome, mas principalmente o aquecimento global, as mudanças climáticas e a interferência no mundo. E as pessoas estão vendo o apocalipse como um alívio. E essa é a questão. As pessoas estão vendo o apocalipse não como uma questão, mas como um alívio. Como uma forma de superar a própria existência atual. E por ser um alívio, e por ser uma forma, as pessoas constroem isso como praticamente uma forma de escapismo. Porque o apocalipse, no final das contas, é isso. É um escapismo da sociedade atual, de como nós produzimos, do capitalismo. E as pessoas conseguem imaginar muito mais o apocalipse, porque para elas o apocalipse é a única possibilidade que nós temos para salvar o mundo. Duna nem pós-apocalíptico é. Duna é só sede mesmo. Duna é só triste. Duna é só pô, vai dar merda, caralho. Deu merda, pô. Duna é só sede. Pós-civilização. O que eu particularmente acho do conceito de pós-civilização, eu acho um conceito necessário. A civilização, como nós a entendemos, não é só um conceito colonial, é um conceito hierarquizante. E por ser um conceito hierarquizante, é um conceito que vai nos construir a partir de como nós vemos o outro. A civilização se constrói como a gente vê o outro, tá? A civilização não se constrói como nós nos vemos. A civilização se constrói em como nós vemos outros, como nós vemos outras pessoas. É um conceito colonial nos dias atuais
de forma bem específica. Sim, é um conceito colonial. Por causa que a civilização ela só existe em contraste com a colônia, em contraste com a metrópole, em contraste com o não civilizado, com o bárbaro. E esse é o meu problema. A civilização teve sua utilidade, mas está na hora, porque a civilização também ela teve uma utilidade, mas está na hora de crescer, de ir além dela. Está na hora de abandonar a civilização, não para um negócio primitivo, mas para uma relação de formas mais iguais de existir, formas decoloniais, de forma de abandonar a colônia como nós vemos, de abandonar o conceito de que existe o civilizado e o não civilizado, de abandonar o conceito de que existe algo como que possa ser uma ideia fundamental da civilização. Abandonar essa ideia de que sem a civilização nós não podemos viver, porque nós podemos. O mundo existe sem a civilização. As pessoas existem sem civilização. As pessoas podem ver sem uma civilização e se pode viver sem uma civilização. Então, tipo, eu acho que a civilização é um conceito colonial neste sentido, tá? Então, por exemplo, quando eu falo que a civilização é colonial, eu não estou falando de qualquer habitação humana. Eu não estou falando de qualquer questão humana, porque não é. Não estamos falando disso. E não estamos colocando isso em pauta, não estamos colocando que qualquer linha humana é uma civilização ou não é uma civilização. Nós estamos colocando em como a civilização se aplica como conceito. Porque a partir do momento que qualquer habitação humana é uma civilização, a civilização perde seu sentido real. Porque vira povo, vira população, vira pessoas, vira sociedade, comunidade. Civilização perde seu conceito, civilização perde a sua força.